É possível ter uma amizade saudável com uma pessoa que tem borderline? Sim, é possível, mas devemos averiguar certas situações. Por que o borderline age de uma determinada maneira? O interessante é que o termo, né, borderline vem de borda da linha, ou seja, ela sempre age por extremos, na verdade, né? Ou seja, ou ela é atenciosa demais, então quando essa atenção passa, ela se torna, na verdade, vamos dizer assim, indiferente, né? Ou seja, a pessoa que tem borderline não consegue controlar as suas emoções. Então ela não tem uma emoção saudável, vamos dizer assim. Vamos dizer saudável entre aspas, porque a maioria das pessoas não tem uma emoção saudável, um controle emocional. Mas a pessoa que tem o transtorno de borderline, ela tem uma característica muito ímpar. Por quê? Porque elas, quando gostam demais, são atenciosas, são amorosas e são amáveis. Mas o interessante é que quando elas sentem algum sentimento ruim, elas dão vazão, né, não ao amor que o outro tem por ela, mas sim o sentimento que ela tem por si, né? Ou seja, aquilo que ela acha dela, ela acha que o outro tem sobre ela. Então é uma pessoa que é totalmente insegura, mas apesar de ser insegura, é uma pessoa totalmente verdadeira e intensa, mas o problema que vem disso, na verdade, é da percepção que ela cria da realidade, porque ela vai guiar, ou seja, ela vai se guiar no mundo a partir das suas percepções que ela tem do mundo. Muitas vezes as pessoas podem até ter uma espécie de, não digo de borderline, mas uma interpretação equivocada da realidade. Porque se uma pessoa fala que ama, você vai, na verdade, interpretar, né, que aquela pessoa apenas está teatralizando uma certa emoção que tem por você. Por mais que ela demonstre, você nunca vai achar que ela demonstre esse amor da maneira que deveria mostrar. Então há uma espécie de idealização dos sentimentos. Não somente uma pessoa que tem transtorno de borderline, na verdade, tem esse sentimento, mas todas as outras pessoas têm, mas a maneira dela é muito mais intensa, né? Ou seja, é muito mais forte. Por quê? Porque ela parte de uma percepção de que ela sente acerca de si. Então, muitas vezes ela se sente totalmente desvinculada até de si mesma. A mesma acredita, por exemplo, que ela está vivendo o mundo como se o mundo fosse uma espécie de cinema e ela fosse o protagonista principal. Ou seja, ela acredita que tudo gira para ela e em torno dela. Mas a pessoa que tem transtorno de borderline, ela não é narcisista. Pode vir até a pergunta. O porquê? Porque a pessoa que tem borderline, ela sempre procura, na verdade, agradar o outro. Por exemplo, quando uma mulher, ela namora, conhece um homem que gosta de fisiculturismo, ela vai fazer fisiculturismo, né? Ou seja, se ela gosta de um homem que gosta de surf, ela vai se relacionar com um homem que gosta de surf. Se ela se relaciona com um homem que gosta de animes, ela vai relacionar com a pessoa que gosta de animes. Então, ou seja, ela incorpora. Como ela não tem uma identidade própria, ela sempre fica vagueando nos seus sentimentos e ela não sabe quem ela é realmente. Mas o que eu falo não é uma espécie de crítica, tá? Mas sim como ela se relaciona com ela mesma em relação ao mundo. Ela procura, na verdade, se colar a algo, né? Ou a alguém. Porquanto que ela não pertence a si mesma, ela quer pertencer a algo. Aí você me pergunta, será que todas as pessoas que têm esse sentimento são pessoas que têm transtorno de borderline? Não. Se verificarmos pelo DSM, há mais de 300 tipos de transtorno, né? Então, há algumas variações. Mas a pessoa que tem borderline, ela pode ser altruísta e também egoísta ao mesmo tempo, né? Mas, diferentemente do narcisismo, o narcisismo, na verdade, é uma pessoa que não tem sentimentos por outrem.
A pessoa que tem borderline, ela tem sentimentos por outrem, tá? Mas só que o narcisismo afeta muito mais homens e borderline as mulheres. Então, é lógico que tem algumas pessoas que também tem homens, né, que tem transtorno de borderline, né? Tem vários atores, né, que tem esse sentimento. Mas a diferença é que o narcisista, ele procura, na verdade, usar os outros, tá? Para que ele se sinta bem consigo mesmo, né? Ou seja, a pessoa que tem borderline, ela procura se relacionar com os outros para poder se sentir bem consigo mesmo. É por isso que as pessoas que têm o transtorno de borderline são pessoas amáveis, são pessoas criativas, tá? São pessoas intensas. O único problema, na verdade, como ela tem e todos nós temos, é a insegurança. Mas a insegurança dela se baseia o quê? Ela não tem uma necessidade, ela tem uma necessidade enorme de pertencimento, mas ela não consegue se pertencer a nada. Ou seja, quando ela termina o relacionamento com uma pessoa que ela amava, ela perde a sua identidade, né? Ou seja, o que ela está de acordo com a visão do que o outro tem dela, né? Então é por isso que ela se sente totalmente, na verdade, desamparada. E essas mesmas pessoas, quando fazem filmes, elas não interpretam o papel, né? Elas encarnam no papel e elas acreditam que são os personagens, né? Tem vários atores, né? Heath Ledger, quando ele fez o Coringa também, e tem aquele Joaquin Phoenix também, né, que ele fez o filme Gladiador. Ele fez um filme do qual que ele tocava, um filme que na verdade conta a história de Johnny e Cash. Ele tocou e acreditou que ele não seria a encarnação do Johnny, né, Cash, mas sim que aquilo fazia parte dele. Então, e ele se afastou até do meio, né, artístico durante os 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Porque eles, como não se aceitam, tudo aquilo que eles se entregam de corpo e alma. Então, a pessoa que tem borderline, elas têm essas características boas e más, tá? Como todos nós humanos. Referente aos narcisistas, eles só têm características más. Ou seja, tudo aquilo que ele interpreta como sendo bom, ele sempre busca benefício próprio. Ao contrário do borderline, me perdoe. Então, o borderline, ao contrário do narcisista, todo o sentimento que ele faz, ele demonstra para o outro com a necessidade de ser aceito. Então, por isso que as pessoas que têm o borderline são pessoas totalmente inteligentes, amorosas, sabe? Verdadeiras. Eu tenho uma amiga que é assim, sabe? E eu entendo até a dor dela, o sofrimento dela, mas ela é uma pessoa simplesmente fantástica. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado. E até o próximo vídeo.